Bem, hoje, eu lembro-me quando era miúdo, ir a Paris ou ir a Londres, não só do ponto de vista político, quando era miúdo, estamos a falar dos tempos de Salazar ainda, era imensamente longe ir a essas grandes cidades da Europa, independentemente do custo também que isso implicava. E bom, e hoje tudo está mais acessível. Evidentemente que tudo acelerou exponencialmente com as novas tecnologias. Evidentemente a juventude hoje em dia pode criar redes na Europa e fora dela, mas digamos cada vez mais densas do ponto de vista europeu, graças a essas novas tecnologias. É sem dúvida nenhuma uma grande, digamos, uma grande fonte e uma grande, como é que eu ia dizer, uma grande hipótese de conhecimento verdadeiro, mútuo, a nível do continente europeu, vencendo estereótipos antigos. Eu podia-lhes falar de uma série deles. Eu sou meio espanhol e meio português, desde miúdo que eu via de um lado e do outro da fronteira, numa ou noutra parte da família, dizer as coisas mais inacreditáveis do outro lado, não é? Que eu sabia que não tinham qualquer razão de ser, mas eram coisas passadas. Hoje em dia já não é possível. Portanto, para a construção europeia, as novas tecnologias têm de ser mobilizadas e, nomeadamente, para a formação de uma opinião pública mais conscientemente europeia, digamos assim, são muito necessárias e é preciso, de facto, fazer coisas porque estamos num momento bastante delicado, acho eu, da construção europeia, de que estou certo vamos falar agora a seguir. Vamos lá ver. Começou por ser financeira, surgiu nos Estados Unidos, infectou a Europa, porque a Europa tinha-se deixado levar por uma espiral de finanças de casino, digamos assim, que ruíram. Passados estes anos todos, estamos a falar do grande susto do outono de 2008, passados, digamos, 4 anos e meio, ainda nada de essencial foi feito para evitar que essa dimensão não volte a dar-se. Mas este é um problema global. Bom, o ataque e a resposta a essa dimensão financeira muito grave, que enfraqueceu por demais o setor financeiro europeu, contagiou os orçamentos dos Estados, nomeadamente aqueles orçamentos e aqueles Estados que estavam mais endividados e, portanto, revelaram mais a fraqueza, a posição de fraqueza em que se encontravam. E, digamos, transformou-se num problema também financeiro, mas na esfera pública das dívidas soberanas. É nesse problema, é nesse ponto que nós estamos, de facto, ainda muito mergulhados. Terceiro movimento desta crise. A economia, ao dar-se o ataque generalizado a este problema, a economia tem vindo a enfraquecer e, como sabemos, dos resultados desastrados e desastrosos do último trimestre de 2002, a zona euro e a Europa estão num ponto muito baixo. Em 2013 as previsões vai recuar 0,3%. É muito pouco em termos gerais, mas temos que ter em conta que quando falamos em toda a zona euro, estamos a falar de uma coisa enormíssima que mete lá dentro as economias da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, enfim, parceiros essenciais para nós, que estando a recuar têm consequências devastadoras para as nossas exportações e, portanto, é muito pior, é muito má notícia para nós. Bom, dito isto, é económico, financeiro, social, bom, é isto tudo neste momento, mas, sobretudo, esta crise, para mim, teve uma consequência, de facto, nova, inesperada e que é muito interessante. É que é um acelerador para se perceber aquilo que falta à Europa. E o que falta à Europa é a política, é a união política. Quando o Tratado de Lisboa foi aprovado, ouvia-se dizer, bom, isto agora está minimamente, agora há regras simplificadas, isto agora vai durar para uma geração, digamos assim. Nós temos 2 gerações de construção europeia atrás de nós, uns 60 anos, agora nos próximos 30, o Tratado da Europa. Bem, o que foste tu dizer, bastou esta crise para se perceber que a Europa que temos, do ponto de vista
para já, das instituições que as escoravam, que ajudavam, que apoiavam o euro, não existiam e, portanto, tiveram que ser criadas o mais rapidamente possível. Do ponto de vista da coordenação económica, é patente que ela não existe. Não é possível estarem todos a apertar o cinto ao mesmo tempo, num grande espaço, numa grande região europeia, na qual as exportações e importações são trocadas dentro desse mesmo espaço. Quer dizer, os que estão mais desafogados têm que ajudar a puxar por aqueles que estão mais aflitos. Não pode estar toda a gente a fazer a mesma coisa. Portanto, uma política económica verdadeiramente bem articulada entre todas as partes desta construção europeia, nomeadamente na zona euro, é patente que ainda não existe. E, finalmente, quer dizer, a unidade política que possa, com eficiência e eficácia, conduzir todos estes aspectos da política e com democracia. Quer dizer, em que os cidadãos se sintam incluídos. Que é aquilo que por não existir na dose de vida, abre o campo para todo o populismo, para os United Kingdom Independence Party, que pressiona o Partido Conservador, que leva o Primeiro-Ministro a prometer um referendo para a saída ou não saída do Reino Unido. Ele não quer, mas teve que fazer essa concessão à sua direita eurocética no partido. Ou seja, tudo isto, estamos num ponto muito sensível. Toda a gente diz que a saída disto é mais Europa. Mas o que é que significa mais Europa? Eis a questão que todos devíamos discutir mais. Agora, porquê é que é particularmente difícil discutir numa casa em que não há pão? Porque, como diz o povo, quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Estamos todos, compreensivelmente, muito preocupados com a situação dentro de cada um dos países, a fratura social, o desemprego. Em breve serão 21 milhões na Europa desempregados. Pensa-se que poderão ir aos 25 milhões. Quer dizer, não é brincadeira nenhuma. E, portanto, as coisas é sempre mais fácil discutir quando o vento está a favor do que quando o vento está contra. Mas o problema é que esta crise, como eu dizia, acelerou de tal forma o efeito do rei vai nu, que é como quem diz, a falta de união política verdadeira vai nua, está aí à vista de todos, e, portanto, aqui é que começam, digamos, a confrontar-se as várias correntes. Os federalistas, que querem um quadro institucional simples, escorreito, duas câmaras, a Câmara que representa os países, a Câmara que representa os cidadãos, um executivo, um orçamento federal que baste para fazer as coisas que são do interesse de todos e depois deixar a cada um dos países, digamos, para fazer tudo mais. É um modelo federal clássico, digamos assim. E há, efetivamente, a outra posição, mesmo dentro da Constituição Europeia, que diz que não, estamos muito longe, há muita desconfiança, há uma história... Não temos um momento fundador da Europa, digamos assim. Não temos os Estados Unidos que teve que se revoltar contra a potência colonial para se fundar. Não temos uma batalha heroica contra extraterrestres que tenha, digamos, criado a União Europeia para a sua defesa comum, não é? Não temos nada disso e, portanto, se não temos isso, atenção, não podemos ir assim. Temos que continuar com este esquema, basicamente, confederal, em que os países continuam a ter grandes graus de soberania, mas em que vão ter que acertar cada vez mais as suas políticas orçamentais. É evidente, depois desta crise, quer dizer, não podemos voltar ao que estava antes. E, portanto, é preciso o tratado, não é? O Compact, o Fiscal Compact, o tratado orçamental, não é outra coisa senão pôr em uníssono todos com as políticas orçamentais que pareçam, digamos, contribuir todas para a estabilização das contas públicas, da zona euro, do euro e, lá está, se houver entendimento em campos onde ainda não há, para o relançamento da economia na Europa. Tenho muita dificuldade em ver o seguinte. Eu gostaria que fosse uma Europa mais unida,
com um orçamento federal, ou um orçamento da União, como lhe quiser chamar, progressivamente mais forte, mais importante, que nunca teria a dimensão, quer dizer, no espaço da minha vida não terá uma dimensão comparável com o orçamento federal nos Estados Unidos, mas que desse corpo e que os cidadãos percebessem mais a importância da União Europeia nas suas vidas. Eu estou convencido que a juventude percebe muitas coisas, muitas oportunidades que tem neste espaço e que olha para a Europa de uma forma completamente diferente do que nós, jovens, nos anos 60, víamos. Quer dizer, Portugal estava completamente fora disso tudo era longínquo, era uma realidade muito estranha e muito fora. Nossas preocupações eram com a África, francamente. Os jovens, sobretudo os rapazes, tinham o problema de ir à tropa e de resolver o problema africano, etc. Hoje em dia, a Europa é naturalmente a casa, no sentido de que fazer um Erasmus em Edimburgo ou em Budapeste é ir ali à esquina e voltar, quer dizer, não tem problema nenhum. Como é que é? O Interrail, a movimentação, a facilidade, a moeda única, a não necessidade de passaportes, o aprender-se várias línguas na escola, o sabendo francês, inglês ou espanhol, já se pode, de facto, circular em muito sítio. Bem, ainda há pouca gente que saiba alemão, mas eu tive a sorte de estudar na escola alemã e, portanto, eu domino essas línguas todas. Eu sinto-me bem em qualquer parte, mas sempre. Mas eu era, digamos assim, uma grande exceção no nosso país quando era jovem. Isso, felizmente, está muito mais generalizado. E a crise também provocou o seguinte, é que temos que fazer das fraquezas força. Se no nosso país não se oferece trabalho à altura das qualificações que os jovens hoje têm, é naturalíssimo que procurem, digamos, em propostas de emprego de outros países. Isso está a acontecer. Infelizmente para nós, a curto prazo, mas eu aí não sou pessimista, porque acho que toda a experiência que se ganha neste espaço há de dar um efeito de retorno. Esta imigração é muito diferente da dos anos 60, que não era qualificada, que saía do país a salto para ir para a construção civil, para ir para a restauração, para os trabalhos mais, digamos, mais modestos na França ou na Alemanha. Hoje não é assim. Hoje, efetivamente, já não é assim. E estou convencido que mais tarde ou mais cedo, quando esta crise passar, porque todas as crises, esta é de longe a mais profunda e a mais longa das que tivemos desde o 25 de Abril, mas tudo isto tem um fim. A economia acaba por dar a volta mais cedo ou mais tarde. E quando houver de novo possibilidades de trabalho, e sobretudo de trabalho com qualificação, com saberes específicos, o que se ganha, a experiência que se ganhou, o cosmopolitismo que se ganha por esse continente fora, é depois muito útil para cá, desse ponto de vista. Agora, daqui a 10 anos, eu estou convencido, daqui a 10 anos temos um grande problema pela frente, que é o referendo britânico. Portanto, em 2017. Porquê? Porque o Reino Unido é muito importante para a Europa. Tem um grande peso económico, tem uma praça financeira, que é a City de Londres, que é de primeira grandeza a nível mundial, e não podemos esquecermos que foi o último quadrado de resistência à barbárie nazi. Foi por eles terem resistido, foi por um senhor ter dito que haveriam de lutar em cada falésia, em cada praia, em cada casa, e que jamais se renderiam, que foi possível, digamos, mobilizar depois as forças para vencer a barbárie nazi. E não estarmos condenados a um projeto hegemonista de uma potência sobre todas as outras. Quer dizer, eu tenho a força de esmagar todos os outros. Essa era um bocado a ideia
do antes da formação da CE. O Helmut Schmidt tem, numa palestra, numa mensagem que deixou filmada a um congresso do SPD, fala de uma coisa muito interessante. Fala da posição problemática que os alemães sempre tiveram no coração da Europa. Porquê? Porque sempre eram demograficamente fortes e das duas uma. Ou eram engolidos por todos os que estavam à volta deles e que os desfaziam em bocados, como aconteceu na Guerra dos 30 Anos, que foi quase uma guerra de genocida para o povo alemão. Houve uma diminuição dramática da população alemã, porque os exércitos de não sei quantas nações passaram pelo país e na luta feroz entre católicos e protestantes devastaram completamente o país. E ele fala numa segunda Guerra dos 30 Anos, que começaria na Guerra de 1914 e só teria acabado em 45, com um armistício do Tratado de Versailles por meio. E aí foi quando a tentação do centro querer ser hegemónico, uma e outra vez, no Segundo e no Terceiro Reich, mandando sobre toda a Europa e, portanto, conquistando tudo à sua volta e sendo eles a potência. Ora, isso acabou. Essa ideia ainda se tentou reavivar mais recentemente nos Balcãs, infelizmente, com os sérvios e com todas as outras nacionalidades da Federação Jugoslava, mas isso não tem futuro no continente europeu. Isso acabou. As pessoas querem viver em paz, defendendo o seu modo de vida, a sua cultura, os seus estilos de vida próprios, mas em harmonia uns com os outros. E para isso, se o Reino Unido viesse, pelas razões de política interna mais atendíveis que possam imaginar, mas se viessem, a cindir desta Europa cada vez a testar as suas fronteiras, eu acho que seria um grande empobrecimento para a Europa no seu conjunto. E eu já nem estou a falar do PIB, nem estou a falar em forças armadas, ou isto ou aquilo ou aquilo outro. Estou a falar na ideia da Europa. E porque tenho a ideia de que isso pode acontecer daqui a 4, 5 anos, aí abre-se uma crise de que Europa é que nós queremos daqui para a frente. Mas, inversamente, também tenho que dizer uma coisa. Eu detesto a ideia do buffet Europa, em que cada um vai lá só buscar as iguarias que lhe convém e deixa as outras para os outros o que não quer para os outros comerem. Quer dizer, atenção, a ideia das cooperações reforçadas tem que ter os seus limites, porque tem que haver uma ideia de solidariedade entre todos. E, digamos, buscar só o mercado interno quando nos interessa e a especificidade e a excepcionalidade do centro financeiro da City nas regras, digamos, de funcionamento do mercado, porque também é conveniente, quer dizer, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E querermos formatar, digamos, um orçamento europeu com aqueles ingredientes que a nós especificamente nos são favoráveis, cortando os dos outros que não nos servem a nós para nada, é um conceito muito redutor desta construção europeia. E eu julgo que nos próximos 10 anos isto vai estar em cima da mesa. Mas vai estar em cima da mesa politicamente. Porque nós já atingimos um grau de complexidade nestas questões que já não se trata de negociar esta linha de financiamento, digamos, para a Croácia disto, ou para a Sérvia daquilo, ou para Portugal daquele outro, não é? Do PRODEP a Portugal, não é isso que está. Basicamente, é como é que criamos forma de que isto se mantenha unido e todos interessados de que todos progridam, uns porventura mais rapidamente que os outros, porque assim o precisam, com a ajuda de uns e de outros, mas para benefício de todos. Esse é o primeiro nível da questão e o referendo britânico põe isso em causa. O outro nível é como é que os cidadãos se sentem verdadeiros autores e atores neste imenso espaço público, nesta ágora, como dizia o presidente alemão, imensa, não é? E, nomeadamente, deixem de votar apenas 43% dos eleitores nas eleições para o Parlamento Europeu. Sintam que a construção da europeia é uma coisa essencial sua, para si, para os seus filhos, para os seus netos,
essas questões, por causa desta crise, estão em aberto. Porquê? Porque, de facto, há várias respostas para isto. E não há uma só resposta. Há várias respostas. E nesta Europa muito complexa, com uma história por detrás tremendamente rica e tremendamente diversificada, digamos, encontrar a bissetriz que junta tudo isto, que se conseguiu, imaginou conseguir com o Tratado de Lisboa, mas que neste momento já está ultrapassado. Quer dizer, chegar ao patamar de cima, o tal que os fundadores pragmaticamente reconheceram que não se podia fazer à cabeça. Era isso que eles queriam. Eles queriam uma união, uma verdadeira união, digamos assim, mas não o podiam fazer nos escombros da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, iam passo a passo. Bem, nós estamos a chegar, de facto, ao topo da edificação e dizer como é que todos os diversos povos, conhecendo-se com o que se conhecem, vencendo os tais preconceitos que existiam muito mais arraigados, que a crise agora reavivou tremendamente. As coisas que se dizem uns dos outros, não é? Os do Sul que estão de papo ao ar ao sol e na praia a beber soft drinks ou digamos, ou coquetéis e não fazem nenhum, e não trabalham. Os alemães que querem, em vez com as suas divisões pança, querem, digamos, dominar-nos de uma outra forma subtil e capciosa através da finança ou através das suas exportações. Enfim, um conjunto cruzado de coisas absolutamente que estão lá, estão enraizadas, não é? E é preciso os europeístas convictos não podem imaginar que isto desaparece assim por efeito mágico. Portanto, nos próximos 10 anos há uma grande incógnita e acho que todos são convocados, os que querem continuar a construir a Europa, a que seja uma solução de coesão, solidariedade, boa convivência e, digamos, benéfica para todos, que se vá construindo. Embora, repito, há várias visões, não há uma só visão. E não é fácil, pelo menos para mim, que não tenho essa visão tão acerada, perceber daqui a 10 anos como é que vamos estar. Mas estou convencido que vamos ter que estar bastante diferentes do ponto de vista institucional daquilo que estamos hoje. E, curiosamente, um dos motores dessa mudança vai ser a Alemanha, porque a Alemanha sente-se bem pela sua história em estruturas federais. Ela própria está organizada em estruturas federais e sabe melhor do que outros países mais centralistas, como o nosso, o que significa o princípio da subsidiariedade, o que significa cada um ser chamado a fazer aquilo que sabe fazer melhor e não outras coisas que outros poderão fazer melhor do que ele. Eles sabem isso, eles praticam isso e eu estou confiante de que mais tarde, quando o sufoco financeiro passar, quando a Europa voltar ao crescimento e começar a ver uma tendência de redução da grande chaga social que é o desemprego, quando isso começar a acontecer, que eu tenho a esperança que aconteça dentro de 2 anos, a partir daí se criem as condições para um debate político muito alargado de qual é o novo contrato social e político que os europeus querem celebrar entre si.